Jesus Santiago, que foi um dos sócios fundadores da Sociedade Brasileira de Entomologia, e caiu, um padre muito estudioso de insetos, né? E caiu questão de insetos na nossa prova. Sem contar a questão de genética, né? A questão de genética, que geralmente caiu uma questão na nossa objetiva, e caiu realmente uma questão sobre a primeira lei de Mendel, fantástica, que foi resolvida na nossa revisão, né? Quanto à discursiva, né, as questões discursivas foram maravilhosas, foram questões muito importantes, conteúdos abordados em sala também, né, a questão de analogia, de anatomia comparada, né, como nós observamos aí, a questão de meristemas, né, uma questão que geralmente, botânica, né, um conteúdo que muitas vezes é deixado de lado por muitos alunos, mas a gente enfatizou em sala de aula, porque seres vivos é um conteúdo muito abordado, né, e eu gostaria de lembrar aos alunos, né? Quem foi aluno overdose vai lembrar desse número. 167. 167 é justamente o número da questão, né? Que é exatamente uma questão muito parecida com a questão 4 discursiva. Pegue seu material, depois dê uma olhadinha, questão 167. O mesmo gráfico que caiu na prova está na questão 167, uma questão sobre eutrofização, que foi bem abordada, uma questão muito bem elaborada pela Compev. O contexto, né, mudou um pouco, né, trabalhando com organismos aeróbicos, né, não colocou os anaeróbicos, justamente para confundir geralmente aquele aluno que está mais despreparado. Mas o aluno que é overdose, ele com certeza fez essa questão, ele conseguiu, né, lançar sobre esse sobressalto e fez a questão na maior tranquilidade possível. Bom. Você comentava? A primeira questão sobre bactérias, a linhagem resistente, né? Também bem trabalhada, uma questão super tradicional, tá certo? Onde ele pedia na teoria da evolução Lamarck. É importante lembrar que ele já coloca o fim, né? Então, para você colocar o fim, você pode sempre pensar no início. Então, no modelo de Lamarck de ver isso, né? Havia bactérias que não eram super resistentes. O uso do antibiótico, que é o meio, age como agente transformador, deixando bactérias super resistentes e, portanto, sendo adquirida essa característica para a linhagem posterior, a letra A. E na de Darwin, muito cuidado, não se fala em mutação, porque Darwin desconhecia, era Darwin. Tá? Então havia uma variedade de bactérias, houve a seleção natural sobrevivendo às resistentes. Não se fala de mutação, que erra, nada a ver com neodarwinismo. É um modelo bem darwinista, um modelo tradicional. Perfeitamente. E que é bacana essa questão, porque todos três fizeram essa questão em sala. E o mais legal, assim, não é dizer que a gente fez a questão em sala, não é o mais importante. O mais importante é que a gente trabalhou o assunto durante o ano em sala de aula. Né? Lógico, na revisão a gente deu sorte e na última revisão que a gente teve na turma de previsão, na aula da sexta-feira à noite, a gente preparou uma lista especial e, exatamente, como a gente já tinha trabalhado, os alunos comentaram, professor, traz uma questão especial, traz uma questão legal. A gente trouxe e a última lista está aqui na mão. É a primeira questão, eutrofização. A sexta questão, diferença entre teoria lamarquista e teoria darwinista. Tá? Inclusive, separando quanto à diferença entre darwinismo e neodarwinismo, que aí vai ter muita gente que vai ter falado de mutação na hora da prova e vai ter dado uma escorregadinha, porque Darwin não sabia o que era mutação ainda. Ele não conhecia esse processo. Ele sabia que existia modificação. Ele não sabia como é que ela acontecia ainda. E a gente vai ter comentado isso, falado, batido na tecla ao longo do ano. Aluno overdose brincou, olhou para a questão, tirou onda, respondeu de olho fechado, como diz Carlos André, psicografou a questão na prova, fechou o olho e escreveu lá. E até que a gente fez foi até um pouco mais difícil, né? Porque essa daqui que a gente chegou a fazer, a gente botou as bactériazinhas. A primeira questão da segunda lista. Idêntica, ó. Há algum tempo a resistência a antibióticos vem se tornando um problema. Tira a onda aí da câmera. Mostra para a câmera aí. Tá? Então, a primeira questão da lista, se for mostrar aqui, a gente, né, vai ver só um exemplo de questões que abordou. Agora, sempre é importante lembrar, é necessário um conhecimento prévio. Pessoal, é bacana fazer revisão tudinho, mas o conselho que eu dou é fazer um extensivo. Você chega na revisão revisando, super tranquilo. Tá? Aí se der assim, não, vou passar o ano descansando fazer uma revisão, como o nome diz, revisar é importante, mas você fazer um curso extensivo. Porque a preparação é diferenciada. Tá? Então, a segunda questão tradicional, questão discursiva, né, que abordava o estômago de um ruminante e o estômago do ser humano. E perguntava que região do estômago da vaca tem função análoga do estômago do homem. Justifique. Esse nome análogo não tem a ver com evolução, tem a ver com função semelhante, né? Então, o aluno, mesmo se ele não tivesse tanta noção,
né, pela localização dos estômagos aí, quando ele bota a pança, o barreto, o folhoso, o coagulador, esse nome coagulador é o estômago comparado ao nosso. Por quê? A produção de suco gástrico, inclusive da própria gastrina, tá? Perfeitamente. Né? Pepsina, pepsinogênio. Então, até a gente sempre comentou, os três aqui em sala, quando a gente trabalhou, que essa prova de biologia se ia escrever menos. Foi em questão mais rápida. Então, bastava ele citar o quarto estômago aí, que neste caso é o coagulador. Agora, a letra B, comentando com o André e com o Cícero, e com o Herbert também, em outras oportunidades, e a gente por telefone também. E Renato, desculpa, que Cícero. Onde é que eu arrumei Cícero? É muito louco esse louco. Foi meu colega de cemitério. Foi a parte do morto louco que apareceu. Renato, Cícero. Esse é um morto muito louco. Esse é o morto Não, louco. Cícero. Ô, Cícero não, Renato. Então, ó, a ingestão das folhas promove aumento de peso dos animais ruminantes. A gente estava vendo, né, inclusive aqui ruminantes, ruminantes, que essa questão, letra B, vai ser a questão decisiva, CA, porque há detalhes para se escrever, né? Perfeito. O aluno tem que ter detalhes para escrever. Em rápidas palavras, a ingestão de celulose, que é degradada pelo ruminante, além de fornecer energia para o próprio animal, também vai iniciar a produção de bactérias que são comensais e mutualistas, que também produzem compostos para ele, né? E aí, portanto, há o uso dessa celulose como calórico, o que não ocorre com a celulose nossa. Exatamente. Vale lembrar também que as fibras de celulose, o carboidrato, ele tem muitas hidroxilas ao longo da sua molécula. Hidroxilas interagem muito bem com a água. E, de certa maneira, a gordura, que geralmente é muito calórica, né? O que acontece? A gordura fica cercada por essa massa de celulose. Então, quando geralmente alguém come fibras e gordura, geralmente essa gordura não é tão bem absorvida. Por quê? Perfeito. Porque ela não é degradada, ou seja, simplesmente as fibras de celulose favorecem, né? Elas cercam o excesso de gordura e o organismo não consegue absorver tão bem e, nesse caso, acaba não engordando, né? Digamos assim. Lembrem bem de falar, pessoal, a falta de organismos, micro-organismos que não tem enzima para isso no nosso caso. Perfeitamente. A questão das enzimas. Que faltam na gente, né? A terceira questão... Deixa eu dar só uma interrompidazinha, Ok. galera. Pô, lembrando que hoje à noite tem Overfolia, as melhores bandas do estado e a presença de 2 campeões de MMA. A gente usou muito isso na campanha desse ano para motivar os nossos alunos, né? Fazendo analogia, o nosso octógono é o vestibular da UFRN, vamos dar uma voadora na prova de física, vamos dar um mata-leão na prova de biologia, que foi o que a gente fez, né? E o Patrício Pitbull, que é um dos convidados especiais de hoje à noite, ele está acompanhando a gente no Twitter aí. Grande abração pro Patrício, obrigado por dar essa moral pra gente de participar lá do nosso evento hoje à noite. E obrigado a Natália, que foi a nossa aluna que viabilizou isso. Patrício Pitbull e Rony Jason, muitos professores de overdose são ligados a MMA, alguns treinam inclusive, Rodrigo faz sumô, Claudinho faz jiu-jitsu, né? Então a galera é fã. E eu que não faço nada, assim, né? Meu esporte é só natação, mas eu assisto sempre, né? Malho, né? Mas não luto, mas eu assisto sempre e sou fã desses 2 caras. Então vai ser um prazer ter esse encontro dos campeões do MMA com os campeões da UFRN. Mandando um super beijo para a grande Ana Helena, nossa monitora que está acompanhando aí, né? Que todos amam tanto. Tatiane Rocha, lindona, super beijo para vocês aí, ó. Beijão. Galera, questão 3. E aproveitando em monitor, né, a presença do Leandro Gurgel aqui, né? Leandro Nosso Gurgel. grande Leandro, monitor aí, Léo viu? Bomba. Léo Bomba, solta a isso aí. bomba, boy. Valeu. Manda a bomba. Fecha na galera aqui para eu dar uma trabalhada nos bastidores. Então vamos lá, o MMA também é representado por nós 3, viu? Ele esqueceu de dizer, viu, pessoal, que a gente luta também, todo mundo aqui luta. Então, a questão 3, que foi uma questão muito bonita, Exato. mais fácil. E é bom dizer que muita gente dizia que planta não cai na Não prova cai. da UFRN. É. Não cai nada sobre o vegetal, tá aí. Qual prova? E uma questão de biotecnologia vegetal, né? Então, pessoal, explique por quê. Nessa teta utiliza os tecidos meristemáticos, que é tecido embrionário, que tem uma coisa fantástica, né? A planta tem tecido embrionário na fase adulta ainda.
Então, é uma questão que envolve uma biotecnologia de propagação vegetativa e é interessante, os meninos são biólogos e sabem que é um tecido mitótico que tem a planta na forma adulta. O resto é permanente, né? Rico em células-tronco, né? Isso. Perfeito. Então, tá aí. A letra B identifica o processo que está representado no início da etapa 2. O mecanismo. É um mecanismo apenas de mitose. Mitose, perfeito. E logo após, na 3... A importância da mitose. Exatamente, a importância da mitose, da diferenciação das células para a formação de indivíduo adulto. Perfeito. É uma questão bonita, mas não tão difícil. E, finalmente, a questão belíssima que os meninos aí essa questão... querem mostrar o gráfico. Deixa eu dar mais uma pausa aí, galera. Vocês pegaram bem a parte promocional do programa. Vamos lá. 5 senhas com 5 pizzas também, Miranda? 5 senhas com 5 pizzas, tá certo? Vencedores. Malu. Eu quase saí pulando pela sala na hora da prova, quando vi a questão do chuveiro. Nossa, kkkk, valeu Carlos André Over. Ganhou, valeu Maluzinha do SEI. Eu não conheço todo mundo assim de nome, mas essa aqui eu sei que é Maluzinha. Beijo, Malu, te adoro. Pablo Ivo. Carlos André Over. Quem é do Over deu até uma gargalhada na hora da questão da potência igual a DDP vezes corrente. Valeu, Pablo Ivo. Com certeza, Medicina Federal 2013. Raquel Eupídio. A questão de física moderna nas objetivas eu só acertei por causa das suas aulas. Eu nem estudei em casa. Valeu, obrigado. Valeu, Raquel. Pô, todos coincidentemente tem física. O pessoal não foi eu que escolhi, não. Eu juro que não foi eu que escolhi. Foi Miranda que escolheu, por acaso escolheu esses, né? Mas é coincidência. Eu estava aqui, vocês viram, eu não estava escolhendo nada. Vamos lá. Herta Lucena, CA, que tal uma senha para a festa hoje à noite? É meu nível. Ganhou Herta Lucena. Pediu e ganhou, ainda ganhou a pizza para botar uma velhinha em cima e cantar os parabéns depois da festa. Sem condições, só deu overdose net. Parabéns, Carlos André Over e a equipe da tropa. O FRN 2013 só vai dar over de novo. Foi a Lígia Galvão. Então essa galera entra em contato, deixa eu ver se eu me lembro, se é errado aí a produção avisa. Entra em contato com @MirandaJRAWay, tudo certo? Internacional. Miranda, JR de Júnior, A de American, Way de caminho, né? Modo, caminho, né? Etc e tal. Miranda, JR, A, Way, entre em contato com ele, que vocês vão receber essa premiação aí. A galera da Pizza Croque, se não me falha a memória, Miranda vai confirmar. O nosso amigo que estava em casa ofereceu esse prêmio pra galera. A gente tem que fazer propaganda dele, Miranda. O cara Pizza Croque deu essa moral. Acho croque? Que é croque. Eu acho que é croque. Croque lá na Paraíba é assim, croque. Nunca dá um croque. Valeu, aqui é galera, cocorote. Continua. Sim, a questão 4, né? Questão 4. Aí a gente vai mostrar, primeiro, a da prova. O gráficozão da prova aí. Aí a gente pega a questão 67 da lista, que foi trabalhada em sala, em todas as turmas da escola. Abre e vê que o gráfico é o mesmo. Lógico, o contexto da questão era diferente, mas demos o raciocínio e explicamos só trocar o que era eutrofização, como ela acontecia, tudo bem bonitinho, e ainda mostramos a aplicação prática. Isso aqui é o gráfico básico de eutrofização. Qualquer aluno overdose que estudou eutrofização conhece esse gráfico. E sabe o que acontece. Fala, engraçado, André, a gente trouxe, né, os alunos já para assistir aula no UFRN, na sexta e quinta. E uma das perguntas foi isso, né? De Carol, Caio e Neandertal, Ian. Então, questão super feliz, os meninos fizeram o mesmo gráfico. Não, foi a questão que quase que a gente apanhava da coordenadora. Hoje, quando a gente viu a questão na escola e... A gente vibrou pra caramba e... A questão não é passível de anulação, perfeita. Não existe, a prova de biologia estava linda. E sem contar que a gente também fez outra de eutrofização envolvendo a polêmica, né, da usina de Belo Monte, né, que também poderia ter sido abordado, mas de certa maneira a questão também foi muito feliz. Parabenizar Carlos André também, que ele lançou o material Enem, a questão também está na questão do Enem o gráfico. Enem 2000. Professor de física. Eu trouxe o módulo que Carlos André lançou. Lembram que é fantástico e a gente incentivou, façam as questões. Caiu na discursiva, Enem 2000. Então valeu Enem mais 2000. do que nunca a pena ter feito o material. Ok, Enem 2000 o gráfico.
A gente matou de tudo que foi jeito, pessoal. De tudo que foi jeito, não tinha como dar erro. Não, tinha, Então identifica 1, 2, 3 e 4. Tá? Fazendo as pesquisas, tem a lei do mínimo, né? Que é a lei de Liebig. Tá? Então, número 1, nutrientes. O 2, bactérias aeróbias. Lembra que, pessoal, você pegando esse gráfico, ela está indo em potencial de crescimento. Depois ela vai cair lá na frente e vai predominar o modelo anaeróbio. Exatamente. Os meninos chegaram muito felizes, né? O maior prazer trabalhar com eles. 4, peixe e 3, oxigênio. Perfeito. E a letra B era justamente associar essas ideias. Né, pessoal? Ele mostrava na questão o decréscimo, tá, do gráfico em relação ao componente 1 e o outro continuava aumentando. Justamente, está caindo porque está havendo, de certa forma, competição por recursos ambientais, né, Renato? Exatamente. Que é a falta de oxigênio, a bactéria subindo em forma ainda de PG, ainda de PG, do potencial biótico dela elevado, depois vai cair. E o peixe ainda não desapareceu. O próximo passo é a continuação e a questão que os meninos falaram, né? Então foi uma prova muito bacana, né? Acho que foi a despedida perfeita da UFRN para a biologia. Não podia ter sido Se melhor despediu do que altura. isso. Se Na despediu Na a verdade, altura pelo do que eu vestibular da acompanhei gente. Aqui hoje foi de todas as matérias, né? Todo mundo É. feliz. Tava Ele foi perfeito. despedida com chave de ouro. Inclusive, eu tô sem meu iPad aqui, que Miranda tá fazendo as análises ali, mas o nosso ajudante em casa, Lawrence, ela vai mandando algumas coisas. Tem um aqui que é ótimo, ó. Bruno Miranda, esse aqui merece um prêmio também. Avisa a Comperv que plágio é crime. A prova todinha de biologia já estava no material da overdose e eles copiaram. O problema é que Brincadeira, né? a gente vai ver quem vai se dar mal nessa história. Se foi a Comperv que plagiou os caras ou se a Polícia Federal vai chamar os três Opa. e tchau. Coincidência, Isso, coincidência. Mas tem MMA, Espero que dê rapaz. bronca pra Compé. Vamos Mas ver quem o que já morreu, vamos morreu. ver o que vai acontecer. O morto muito louco já tá morto, não pode nem ser Não preso. pode ser Só vai dar errado pros caras que estão vivos ainda. Eu vou pro Morada da Paz. Eu e o amigo de Léo, que Léo tem um amigo que mora no cemitério. Ó, lembrando que eu dou uma dificuldadezinha de acompanhar o Twitter por enquanto, mas daqui a pouco meu iPad volta. Mas uma que eu vi ali que eu achei bastante legal foi agradecendo ao trio que está aqui e também pedindo para não esquecer de Herbert, que tem Perfeito. prova na faculdade, não pode estar aqui nesse momento, e o grande Augusto Marinho, com certeza. Até porque não ia caber os 5 aqui, né? 4 vivos e ainda um morto muito louco. Que é isso, rapaz? Então, galera, hoje à noite vai ser bombação, vocês vão encontrar essa galera e vão poder comemorar junto com eles aí o resultado maravilhoso. Mais alguma coisa, galera de biologia? Só despedida, né? Agradecer esse ano, que foi pau. Com certeza. Né? A entrada com na overdose certeza. foi show de bola. E mandar um beijo pra galera, se autorizou mandar pros nossos alunos, né? Rodrigo e você mataram meus alunos de Salesiano, do Neves, que estavam lá ralando com a gente, principalmente agora no final do ano, que eu morri de pena dos caras. De manhã na overdose, de tarde na escola. Às vezes eu dava aula pra eles na escola, voltava pra overdose e estava na escola também. Vinham comigo alguns. Pô, lembrando que eu pedi pra cada professor sempre mandar um aluno pra uma escola. Escolha a sua aí, qual foi a sua? As minhas duas, Neves e Salesiano, que estavam comigo ao longo do ano todo ralando. E o pessoal de Caicó também, trabalho com o Rodrigo lá, o pessoal do Nick, show de bola. E pra minha, campeãzinha, que na resolução do Enem quase que eu apanho em casa, os meninos viram, que eu não mandei um cheiro pra minha pequena, tá lá em casa me assistindo agora. Beijo do pai, deve estar lá batendo palma louca, gritando, sem entender nada, que vendo o pai na TV e não vendo em casa. Só ela acha esse pai bonito, mas... Mas alguém acha, né? Pelo menos Pelo isso. menos Tem alguém. ela e a mãe. Show de bola, verdade, são duas. É verdade. Tá certo? Então, Renato. valeu. Bom, eu queria mandar um abraço especial pro pessoal do interior do estado aí, né? Que eu leciono aí em algumas escolas lá. O pessoal de Santa Cruz, um grande abraço. O pessoal de Currais Novos também, um grande abraço. O pessoal aí muito feliz aí na prova. E com certeza eles conseguiram um êxito, né, nas questões. Vale lembrar também, mandar um abraço, né, e um beijo muito grande, especial para minha namorada que está no Rio Grande do Sul, né? Está bem distante, mas... Elda, beijão. A namorada dele tem 1,90 m, pessoal. Exatamente. Mais alta né? que eu, viu? Pois é. Grande abraço, um beijo. E eu queria mandar agora, né? Um abraço a uma escola... Ui, Agora não é pra todos os filhos, não. É meia hora aí aqui falando de se eu filho. for falar tudo que é menino aqui, vai dar um aí é trabalho fogo. danado.
Mas eu vou mandar para uma escola que eu encontrei alunos hoje de manhã e que já antecipando, é uma parceria extremamente vencedora que o Overdose está fazendo. Meus alunos do Aridisac tiveram aqui fazendo a prova. A gente até falou sobre essa correção e que agora somos primos e irmãos, né? Com essa parceria com a Overdose. Com certeza. 2 escolas vencedoras juntas também num projeto pedagógico, né? E mandar um abraço também pro Leandro e pros monitores. E em especial, aqui em Natal, eu sou exclusivo do Overdose. E queria mandar um abraço especial para o 3º ano da Overdose Biomédica, Valeu. pelo carinho deles assistirem minha aula à noite no Previsão. E chegar de manhã, estavam todos lá. E ainda alguns na turma de Medicina. A luta e o empenho deles, né? Então, um abraço todo especial para o pré-biomédica do Overdose. É isso aí. Um abração também para a galera do Contemporâneo que está cobrando aqui. A gente tinha muito aluno do Contemporâneo lá na Overdose, fazendo cursinho, né? Muita galera da Auxiliadora que estão reclamando aqui, que também depois da aula direto e a gente não falou. Eu pedi para os caras me ajudarem a lembrar as escolas. Neves, pessoal do Neves Neves, já falei. falou. Mas eles repetiram o que eu já tinha falado, né? O próprio Aí IFRN, né? IFRN. A galera do aí, IFRN pronto. merece IFRN, a consideração especial. Eu acho que 50% do Overdose é IFRN. Um abraço. Né? Então, CDF, geral pra galera aí, CDF, né? Então ajudem, galera. Vocês estão aí de fora, já vão pensando, é pra gente não esquecer nenhuma. A pessoa esquecer do IFRN. Tem hora que você chegava na Overdose, tinha turmas que metade da turma era com a farda do IF. FASEX também, tem muito FASEX, aluno FASEX. muito aluno, obrigado. Né? Então, aos pouquinhos aqui vai lembrando de todas as escolas, porque são muitas escolas. Como eu disse, o Overdose ele é uma interseção das escolas de Natal e a gente fica muito feliz com isso. O pessoal nos bastidores aí, silêncio, ou então pelo menos falar com baixa intensidade aí, por favor. Então, é uma interseção de todas as escolas e a gente fica muito feliz com isso. É um ambiente 100% neutro, aberto para todo mundo, né? E isso é muito legal, tá certo? Valeu, galera. Primeira, muito obrigado. show. Até hoje à noite. Estamos ainda Até fora, daqui viu, a pouco. pessoal? Fiquem calmos que a gente tá saindo, a gente vai tirar Abraço foto com e todos até- aí, viu? Calma. Valeu. E vai. que venha a matéria que é a interseção de todas aí, que é português e redação. A gente deixou por último porque é sempre aquele momento mais esperado, né? Todo mundo na ansiedade. Eu poderia ter dito isso, eu poderia ter falado aquilo, e eu estou esperando a galera de português aí, viu, galera? O pessoal está tudo se abraçando aí, maior resenha do mundo. Eles estão levando muito a sério esse lance de UFC. Pode vir, Caio Moura. Caio Moura foi assaltado pelas fãs ao final da prova, que arrancaram a sua camisa, Keep Calm. Então ele vai ser o único professor, né, com a camisa diferente. Se bem que Mário Vitor veio com a camisa errada também, né? Sempre esquece a ordem das coisas. Mário Vitor ele tem um problema sério de memória, né? Mas chega aí, galera, chega aí. Se aproxime. Não, aqui já não sai. Ajuda aí. Então vamos lá, galera de português. Vamos começar com o que interessa mais a galera, todo mundo, redação. Mais uma vez a redação foi trabalhada no Overdose, eu acho que 9, 10 vezes, né? Esse lance da psicografia que eu falei há pouco tempo era o que todo mundo falava lá nos momentos posteriores à prova. Professor, eu só fiz assim e já tinha sido corrigida tantas vezes minha redação que eu já tinha a redação absorvida na cabeça. Eu não pensei para fazer, eu só liguei o automático e fiz e saiu perfeito. Então, parabéns a vocês todos aí, não só pela redação, mas por português, que é uma prova que a gente sabe que é decisiva. Crase, já antecipando aí, é uma questão que... Cara, desde 2006. Você não é falar. Porque eu escutei tanto os alunos falando isso que eu ia dizer que a última vez que caiu foi em 2006 e que Caio Moura falou que caiu esse ano e caiu, né? De tanto que eu escutei, eu já sabia disso. E teve uma no meio do caminho de uma pedra. Uma também, questão que, infelizmente, não sei se foi comentário. felizmente, não sei se foi um aviso divino, alguma coisa... Esotérico. Não sei dizer, mas no momento final da última aula eu disse, galera, vai cair uma questão relacionada à parte de funções da linguagem. Fala a verdade, você sabia e guardou para o último minuto para aquele Deve cara que ter vai embora sido, né? antes. Porque eu fiquei com medo perder daquela situação, e ficar no né? prejuízo, né? Comentar logo de Polícia cara. Federal, não sei como é que é, mas beleza. Rapaz tatuado e tal, não sei o quê. Mas a questão é que eu disse de uma maneira extremamente, digamos, irônica, talvez até, cairá e a resposta será metalinguagem, que foi, no caso, a questão de número 20, abordando Sim, até... deixa eu só interromper aqui, que eu tava em débito, a galera do Fini Croc foi toda gente boa,
falou que ia liberar 5 pizzas Fini Croque, fica no Praia Shopping, próximo ao Praia Shopping, melhor dizendo. E uma aluna aqui está dando ainda a dica o seguinte: quem teve o prazer de ganhar essas pizzas da Fini Croque, a nordestina é show de bola, ela está dizendo aí. É o Oasis. É o Oasis. Vai lá, detona aí, vai. E até interessante que até o texto empregado, minha gente, se vocês observarem no material da previsão, revisão e tudo mais, até o texto foi o mesmo.